Olá, amigo! Seja bem-vindo, internauta! Eu sou o escritor Carlos Alexandre de Paula, professor aqui da Escola Técnica Residência, e a gente está começando mais uma live, Papo com De Paula. Meus livros você pode encontrar através da livraria Amazon. Ali você pode encontrar livros como Qual é a Nossa Crise?, que é um livro que faz reflexões sobre ética e corrupção. Você pode encontrar ali livros na área de Coaching como ferramenta de transformação. Os 4 passos para a excelência também, que reúne uma metodologia de coaching, programação neurolinguística, filosofia, buscando a especialidade, buscando a melhoria contínua, a alta performance humana. E pensando na alta performance humana, que a gente tem esse programa, o Papo com De Paula, que traz toda semana grandes especialistas de diversas áreas do conhecimento humano para você. Lembrando daquele nosso lema, né? Poxa, quando a gente pega a sabedoria, diz um ditado chinês, que o sábio aprende com os erros dos outros. Então, a gente tem esses grandes especialistas para compartilhar um pouco da experiência de vida deles, um conhecimento deles com você, porque é sempre melhor a gente aprender, evoluir através do aprendizado de outros, ter mentores, ter mestres, pessoas que nos auxiliem nos caminhos. E a convidada de hoje é Suzy Berbel. Vou ler um pouco do currículo, desse maravilhoso currículo dela para vocês. Ela é consultora organizacional há mais de 30 anos, proprietária da Acesso Consultoria em Cultura Organizacional e Desenvolvimento Humano, diretora da ABRH, aqui de Sorocaba, e também facilitadora de estudos sobre comunicação não violenta. Ela é autora do livro Elas, Somos Todas Iguais, doutoranda em educação e também contoterapeuta. E para falar, a gente entender um pouco mais o que é contoterapia, ela vai aqui hoje nos explicar um pouco disso. Suzy, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito sua presença aqui essa noite ao vivo conosco. Gostaria que você cumprimentasse primeiro nossos amigos, falasse um pouquinho de você para a nossa entrevista. Um pouquinho do que eu aprendi com contoterapia e aprender também um pouco mais com a convivência com outras pessoas. Eu estou aqui, à disposição. Obrigado por esse tempo. Tenho certeza que todos os internautas vão aproveitar muito esse momento. A gente falava, né, contoterapia, histórias, como isso vem auxiliando a humanidade. Na verdade, é a grande ferramenta de transformação humana ao longo dos séculos. Mas eu queria entender, poxa, contoterapia, eu mesmo nunca tinha ouvido falar essa palavra. Quando eu ouvi, poxa, Suzy falando de contoterapia, poxa, eu sou escritor, conto, poxa, que legal isso aí. Eu quero trazer essa novidade. O que é? O que seria a contoterapia, Suzy? Então, a contoterapia é uma possibilidade da utilização do conto em busca de autoconhecimento e de uma terapia em que a gente busque o melhor da gente mesmo. É nova a contoterapia em termos de ferramenta, de instrumento, mas o conto é algo que já existe há muitos e muitos anos, né? Então, a contoterapia, ela tem essa possibilidade, é a busca de um autoconhecimento através de contos que a gente já conhece. Eu preciso dizer para vocês que a base desse curso da contoterapia, enfim, desse instrumento da contoterapia, foi o livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa. Uma curiosidade é que a doutora Clarissa Pinkola, autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fez o doutorado e a dissertação dela de doutorado é o resultado, é o livro. É o livro? Isso, e ela levou cerca de 20 anos para terminar toda essa dissertação, se transformá-la num livro para o nosso deleite. E hoje está aqui podendo até ser compartilhado, formando pessoas, né? Isso é legal, esse negócio de 20 anos, né? Quando a gente olha hoje em dia, a gente quer tudo para ontem e parece que, eu acho que talvez a nossa convivência num mundo em que a gente constrói prédios de um dia para o outro, nos faz perder aquela noção da natureza, né? Que uma semente demora para crescer. Verdade. Você acha que isso impacta na forma de vida? Você acha que o conto ele pode também ajudar essa ansiedade, a combater essa ansiedade, a gente querer tudo para o ontem? Eu acredito nisso. Eu acho que o conto ele resgata
um pouco da nossa humanidade, da nossa capacidade de viver a vida real, né? A tecnologia maravilhosa trouxe muitos avanços, mas de certa forma é um paradoxo, a gente acabou se distanciando da gente mesmo. Nós humanos precisamos nos resgatar enquanto humanos, mesmo porque nas organizações as habilidades que se buscam são as habilidades relacionadas ao humano. A tecnologia, a máquina já faz diversas tarefas, desenvolve N funções. O que nos cabe é usar o melhor de nós mesmos. O conto traz esse ritmo, sabe? Sabe o que mais conta no conto? É o silêncio. O silêncio conta parte dessa história, e eu diria a parte mais importante, porque é no silêncio que criamos as imagens, que elaboramos os nossos pensamentos, e isso é nosso, não é do outro. Então a parte mais importante do conto é o silêncio. Assim como um pouco da comunicação, sei que também é sua área, você é mestre em comunicação, e a gente às vezes pensa que comunicação é só falar, a gente não tem uma pausa, né? Como que às vezes uma pequena pausa ajuda, né, a comunicar. E talvez, como que a gente pode trazer essa pausa para o nosso dia a dia? A gente vive hoje um mundo acelerado, em que a pessoa está trabalhando, está no Facebook, está no WhatsApp, está ouvindo música e não faz esse silêncio que você falou. Como voltar a buscar esse silêncio? Essa nossa voz interior que está gritando e a gente não ouve, a gente só ouve as vozes exteriores. É um grande desafio esse, né? Porque o mundo nos leva para fora. A gente tem que falar, a gente tem que aparecer nas mídias, nas redes sociais. Esse é um impulso supernatural. Eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos e tem um canal no YouTube. Olha então, só, ele deve estar mais bombando que o meu. Ó, aproveita assim no canal aí. E eu vejo que o mundo está levando a gente, a sociedade hoje, como a gente se constitui, está levando a gente para esse falar para fora, né? O conto é uma possibilidade desse resgate interior. Porque por mais que a gente conte um conto para várias pessoas, a interpretação é única. Cada um vai fazer a sua elaboração mental. E é exatamente esse o objetivo. O conto não tem uma moral. Não tem um moral que a gente diz assim, e essa é a moral da história. A moral da história quem faz é você. Na contoterapia, o objetivo é esse, que o conto vá te levando ao encontro consigo mesmo, a encontrar em você algo que faça sentido. Legal. Então, por essa percepção ser individual, é talvez uma das terapias assim mais adequadas hoje, ao invés da gente entregar, porque todo mundo busca hoje um método pronto, vamos falar assim, todo mundo quer 5 passos para o sucesso, e isso vende muito, né? A tal da pílula, da rapidez, vamos fazer para onde? Dá o enter e a resposta vem, né? Autoconhecimento não funciona muito assim. Como você disse há pouco, a natureza não dá saltos, a sementinha precisa de um tempo para germinar, para brotar, e é assim o autoconhecimento também. A gente precisa resgatar esse tempo natural, afinal nós humanos somos parte dessa natureza. Eu acredito muito no conto enquanto um instrumento individual, mas na contoterapia a gente também pode trabalhar em grupo, mas a partir de percepções próprias. Então, se a gente vai discutir um conto, ou se alguém vai recontar um conto, a discussão acontece a partir das nossas percepções e daquilo que faz sentido para mim e daquilo que faz sentido para o eu primeiro, porque a ilusão é a gente acreditar que só vai receber, a gente dá também e a gente precisa dessa troca para crescer. Então, qual é o meu papel nisso? Essa história me diz o quê? O que eu vivo quando eu ouço esse conto? Até porque cada um tem a sua própria bagagem, né? Seja cultural, seja de instrução, seja de experiências de vida, né? Então cada um soma e cada um é somado, né? Claro, eu acredito muito nisso. Essa troca
é de extrema importância, porque é uma troca genuína entre os humanos, é uma troca genuína entre as pessoas que buscam esse autoconhecimento. A prática da contoterapia, para mim, estou apaixonada, é fenomenal. E não tem como, sei lá, gerar algum problema exatamente por isso? Tipo, eu estou interpretando dessa forma. Por minha experiência familiar, pelas coisas que eu já estudei, o que eu vivi, e o outro ali, a Suzy, está interpretando de outra forma e não converge. Não pode ter, não, tá errada, não é assim, ou vice-versa. Não tem ali uma convergência, às vezes, de fazer algo em grupo, assim, de ter um problema. Como que funciona isso? Criar um conflito, né? Um conflito. Isso é super natural e é possível sim que aconteça. Mas é na prática da contoterapia que a gente também abre espaço para o outro. Então, há toda uma dinâmica que se estabelece quando a gente vai fazer uma sessão de contoterapia individual ou em grupo, que a gente coloca certas condições. A condição é você viver o conto. Então, se você vive, o outro também tem esse lugar de pertencimento. Ele também pode e deve viver esse conto. E a gente faz uma mediação para que isso ocorra de forma a acrescentar. Saudável para todos, cada um com sua percepção, mas o respeito... Perfeito. Eu costumo dizer que não tem certo e não tem errado, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente começa a ver outras posições, eu acabo sempre chegando a essa mesma conclusão. Não tem certo e não tem errado. Tem certo para o momento, tem errado para o momento, tem o que a gente consegue fazer naquele momento. Então não tem certo e não tem errado. A prática me estimula esse pluralismo de ideias. A prática estimula a mim uma troca bastante grande, mas sempre a partir de mim mesmo. Legal. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora 2 minutinhos de intervalo. Daqui a pouco a gente já volta com a Suzy Berbel para entender um pouco mais de contoterapia, para entender como a gente pode aplicar mais essa ferramenta na nossa vida. Aproveita aí, deixa seus comentários abaixo do vídeo também. A gente, dependendo do comentário, se a gente conseguir, a gente ainda responde ainda no próximo bloco. Legal? A gente já volta em 2 minutinhos. Pessoal, voltamos aqui com a Suzy Berbel com o tema contoterapia. Suzy, você falou no bloco anterior sobre o livro, Mulheres que Andam com os Lobos, é isso? Mulheres que correm com os Lobos, isso, da autora, a doutora Clarice Píncola. Que gerou, né, o contoterapia. O que fala um pouco esse livro? Que curioso, por que ele chegou a gerar esse movimento que é a contoterapia, essa ideia? Do que ele trata? Uma das bases do curso, eu fiz o curso em Florianópolis, no Instituto IP Roxo, uma das bases do curso é o livro da doutora Clarice. Nesse livro, ela resgatou contos antigos e fez sobre eles uma análise psicológica. Então, faz sentido você, quando lê o livro da doutora Clarice, entender qual o que está por trás de cada personagem, qual o significado daquela passagem, daquela imagem que o conto evoca. O autor coloca lá e a gente olha e fala, isso aqui está aqui à toa, é só nada, né? Às vezes tem todo um estudo que é exatamente para remeter algo para quem lê, né? Exato. No livro, há contos como, por exemplo, O Patinho Feio. E o Patinho Feio, ele possibilita a análise de adaptação social, de resistência a críticas, de um resgate bastante forte, que eu, inclusive, utilizo em grupos de estudo nas organizações, de como é que eu faço para pertencer a esse grupo, se de fato eu não pertenço. A questão de não faz sentido você ficar num lugar onde você não pertence. O Patinho Feio fala um pouco sobre isso, né? E da resistência dele à procura por ele mesmo. Então, não é um conto infantil. Muito embora a gente conte para as nossas crianças, e sim, devemos contar para as nossas crianças, a gente acaba educando emocionalmente as nossas crianças quando a gente conta um conto. Muito embora ele cumpra de forma belíssima essa função, ele também serve para nós adultos, para que a gente entenda qual é o meu papel nesse mundo, a que lugar eu pertenço.
quanto eu estou disposto a enfrentar as minhas batalhas para encontrar o meu lugar. Legal. E como tem esses contos infantis que não são nada infantis, né? Me remete agora, não um conto, mas uma história, né? O Pinóquio, né? Que, poxa, é iniciático, né? Aquele ser humano... Sim, exato. Madeira que vai passar por tudo, vai fazer a entrada no ventre, como Jonas da baleia, para conseguir se transformar num humano, né? Ele tem isso também, né? Esse mundo dos contos, esse mundo em que a literatura, a arte se pronuncia, ele é um mundo que nos possibilita este encontro consigo mesmo. Então, é fantástico essa possibilidade de estar aqui falando com você, para várias pessoas, sobre algo que está ao alcance de todos nós, a leitura de um conto, a discussão de um conto com colegas e até mesmo o uso da contoterapia, seja em trabalhos de coach ou na terapia, ou na educação, ou em treinamentos organizacionais, é uma possibilidade que está muito perto de nós. A gente precisa só ir buscar isso. Legal. E eu sei que você também escreveu, né? Você escreveu um livro que é chamado Elas, Somos Todos Iguais. Isso também vem de encontro a essa busca sua de ajudar através de história, já antes de você ser contoterapeuta? Sim. Você já vinha com isso, de querer ajudar através das histórias, contando? Olha só, eu acho que essa minha busca, tanto quanto do Patinho Feio, me trouxe para algumas batalhas. O livro Elas, Somos Todas Iguais, cujo nome surgiu da brincadeira que nós mulheres sempre dizemos, esses homens são todos iguais, né? Nós mulheres também temos em essência algo que nos une, mas temos cada uma de nós, assim como vocês, homens, né? Temos as nossas particularidades. O livro, embora se chame Elas, Somos Todas Iguais, eu dedico a parte feminina em cada homem e a masculina em cada mulher, né? Ele é um retrato de diversas personagens, eu faço um recorte em crônicas sobre diversas mulheres. As crônicas têm nome de mulheres. Ada, Beatriz, tem uma Suzy, tem Ana Cláudia, tem Fernanda, e é um recorte na vida dessas mulheres, algo que elas vivenciaram. Uma curiosidade também desse livro é que todas as personagens, exceto uma delas, a Ada, elas fazem uma autorreflexão, então elas falam para dentro. O que aparece é a narração do pensamento delas. Legal. A Ada, como é uma senhora de 80 anos, inspirada na minha mãe, na minha avó, em tantas mulheres fortes e guerreiras que passaram pela minha vida, a Ada fala para fora. Então a Ada pode comentar e falar com as pessoas sobre a sua própria vivência. E respondendo a sua pergunta, sim, eu fiz uma terapia ao escrevê-lo, porque ao escrever eu escrevi a minha própria história. E utilizei em intervenções terapêuticas de usar as crônicas numa função terapêutica e tenho a pretensão de que as crônicas sejam terapêuticas para as pessoas que leem. Legal, com certeza. Que seja algo que faça com que elas reflitam. Com certeza vem ajudando, né, muita gente, né? E acho que a Crônicas, ela traz muito isso, né? Ela tem, poxa, normalmente é mais rápida e a gente pega aquela vivência ali pra gente. Às vezes melhora o dia, né? Com o insight que você tem ali daquela pessoa, é o momento que você tava vivenciando também. Você vê como um personagem supera ou enfrenta aquilo. E você acha alguns poderes, né? Tem alguns insights, né? Acredito muito nisso que você está falando. Algumas pessoas têm um certo preconceito sobre a leitura. Isso vai demorar muito, esse livro é muito grosso, ou isso leva muito tempo, como a Clarice Píncola, que escreveu o livro em 20 anos, né? Um estudo belíssimo em 20 anos. Isso não é perda de tempo, isso é ganho de tempo, né? Mas não necessariamente significa que a leitura vai trazer a longo prazo só um resultado. Às vezes, uma frase que você lê, você acaba provocando um insight em si mesmo, né? Eu vejo que quanto mais você conta uma história, você encontra nelas outros significados.
E isso nos certifica a entender um pouco melhor. Então, eu diria, repita, leia, conte a história, que cada vez mais ela vai fazer sentido para você. Fazendo isso aí. Cada momento da vida a gente tem uma leitura, né? Muitas vezes, né? Que nem você falou muito bem do Patinho Feio, né? Talvez com a criança é uma leitura, uma Branca de Neve com uma criança é uma leitura, com uma pessoa com uma certa bagagem é outra. E assim a gente vai na vida, a gente vai relendo, né? Nesse curso de pontoterapia, eu me encontrei com contos maravilhosos. O Barba Azul, a Menina de Sapatinhos Vermelhos, O Tapete da Sabedoria, A Verdade. Contos fantásticos. Depois segura um que daqui a pouco eu vou pedir para ela contar um conto no terceiro bloco, hein? Claro, claro. Sabe o que eu queria entender? Poxa, você como consultora organizacional, você consegue levar uma ferramenta dessa para dentro da empresa? A minha visão é que, poxa, as empresas ainda têm muito preconceito, ainda querem mais um treinamento técnico. Eu quero que alguém ensine minha equipe a vender, eu quero que alguém ensine a minha equipe a melhorar a oratória, ou fazer isso. Mas eu quero que você segure essa resposta para daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Pessoal, a gente vai fazer mais um intervalinho, 2 minutinhos, a gente já volta com essa resposta da Suzy. Decidi fazer o curso técnico na Escola Técnica Residência pelo ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um preço que cabe no meu bolso. O curso técnico me deixa pronta para o mercado mais rápido e oferece o que as empresas buscam, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos Residência. Decidi fazer o curso técnico na Escola Técnica Residência pelo ótimo custo-benefício. Aqui eu tenho um ótimo conteúdo por um preço que cabe no meu bolso. O curso técnico me deixa pronta para o mercado mais rápido e oferece o que as empresas buscam, a mão de obra técnica. O curso técnico me oferece uma base sólida para quando eu iniciar minha graduação. É por isso que eu escolhi a Escola Técnica Residência. Vem, somos Residência. Bom, pessoal, estamos voltando aqui para o nosso terceiro bloco do Papo com de Paula. No bloco anterior, deixei uma pergunta para a Suzy. Como levar esse tipo de ferramenta para dentro das organizações? Se não há um certo preconceito organizacional, para que ele é um treinamento mais técnico, se eles enxergam esse tipo de importância de levar esse tipo de comportamento para suas equipes também. Vamos agora com a resposta aí da Suzy. Suzy, essa grande resposta. E aí, as organizações enxergam isso ou ainda estão querendo só formar gente tecnicista? Eu acho que não dá para responder assim todas as organizações, todas as empresas. O que eu vejo é uma tendência no mercado em busca de profissionais que tenham, para além do conhecimento técnico, lógico e racional,
tenham aquele conhecimento afetivo emocional, Saber inteligência lidar com o ser emocional. humano. Exatamente, saber lidar com o ser humano, ter resiliência, criatividade, inovação. Então, isso a gente não aprende só com conhecimento lógico, técnico, né? A gente tem que aprender a se conhecer para encontrar essas potencialidades dentro de nós mesmos. Nesse sentido, porque isso traz resultado e agrega valor ao negócio, em outras palavras, faz as entregas acontecerem, traz lucro, exato. Uhum. Nesse sentido, eu entendo que as empresas estejam um pouco mais abertas a essa questão do desenvolvimento humano, né? Então, eu particularmente utilizo contos em grupos de estudos, de gerência, supervisor. Algumas organizações em que eu trabalho, a gente se reencontra uma vez por mês para discutir um conto. Legal. E como que está sendo essa experiência, essa aceitação, A aceitação tem sido muito boa. Eu me surpreendi com o poder do conto. Embora apaixonada por ele, eu senti uma certa resistência do mundo organizacional em relação a essa questão que subtrai um pouco a gente da realidade. Mas a aceitação tem sido boa. Gerir pessoas no mundo contemporâneo tem sido algo bastante desafiador. Então, se o gestor está mais ciente de si mesmo, ele consegue ter uma autonomia maior ao trabalhar com as pessoas, né? O que é meu, o que é seu, o que é dessa equipe, como é que eu faço para tirar o melhor de cada um para o trabalho que tem um objetivo comum. Então, eu entendo que há espaço para isso sim. Eu tenho utilizado em treinamentos, treinamentos eu faço abertura com um conto ou um fechamento com um conto. Eu tenho utilizado como ferramenta de coaching, porque em determinados momentos a discussão ali não flui, então eu conto um conto. E por ali a gente acaba extraindo um tema que precisa ser trabalhado. Que legal, que fantástico. Bom, a gente falou tanto em conto. Bom, eu quero fazer o que agora? O desafio para a Suzy, que é contar um conto. Então agora ela vai ter esse desafio que é enfrentar e falar, né? Falar um conto pra gente entender, pegar esses aspectos e poder aplicar na nossa vida. Vou deixar agora então com a Suzy aí, com o nosso conto. Suzy, deixa um conto aí para o nosso público. Bacana. O conto dá conta. Mas quem conta um conto aumenta um ponto. Eu vou contar um conto que certamente tem muito da Suzy nele. Tem as minhas visões a respeito do tema. O conto chama-se A Verdade. Era uma vez um reino próspero, bonito, um palácio enorme, lindo. E nesse palácio vivia um rei e o seu jovem filho. Subitamente o rei, que tinha uma saúde de ferro, passa mal e falece. Quem assume o reinado é o seu jovem filho, um rapaz novo, os seus 20 e tantos anos. E rei morto, rei posto, assim que o rei morre e o jovem rei é colocado no trono, uma fila enorme de pessoas se faz à frente do palácio. O que querem essas pessoas? Dizem o jovem rei ao seu ministro, o grão-vizir. O grão-vizir diz: eles vieram lhe fazer pedidos. Ah, não gostaria de falar com ninguém? Por favor, reúna todos os magos do palácio e encontre uma forma de fazer com que essas pessoas durmam. O grão-vizir tentou até negociar com o jovem rei. Mas, senhor, as pessoas precisam falar com o senhor. Não quero. Encontre uma forma de que as pessoas durmam. E assim foi feito. O grão-vizir recolheu em todo o reinado os magos que descobriram uma efusão de ervas e folhas que punha as pessoas a dormir. Então, as pessoas passaram a dormir grande parte do tempo. No entanto, um dia um vento muito forte espalha a efusão e as pessoas começam a acordar.
E eis que a verdade acorda. A verdade espreguiça, se levanta e rapidamente se dá conta do que está acontecendo. Alguém pôs as pessoas a dormir. Levanta-se da forma como está, de camisola sem escovar os dentes, cabelos despenteados e sai rumo à porta do palácio. Chegando à frente da porta, bate fortemente. O grão-vizir, assustado, abre a porta e diz: quem é a senhora? Assustado com a sua aparência. E ela diz: eu sou a verdade. Eu gostaria de falar com o jovem rei. E ele diz: o jovem rei não atende ninguém sem ser em hora marcada. A senhora marcou hora? E ela diz: não. Um minuto que eu vou ver o que eu posso fazer. Ele se encontra então com o jovem rei e diz a ele: há uma senhora tresloucada na porta do nosso palácio. Cabelo sem pentear, a roupa, camisola e chinelos. Então o rei diz: volte e diga a ela que eu não a atenderei. Senhor, mas ela diz que é a verdade. Mas eu não vou atender a verdade de chinelo nos pés? Então o grão-vizir volta e diz a verdade: senhora, ele não vai lhe atender hoje. Mas você disse a ele que eu sou a verdade? Sim, disse a ele, mas ele não vai lhe atender. E ela sai batendo os pés no chão, brava, nervosa. Chega em casa, diz: ah, é minha roupa? E ela veste um bugio, que é uma roupa de guerra de couro. Veste um buzil, coloca o capacete, embanha uma espada e vai para frente do palácio. Fortemente bate a porta. Até os soldados que estavam por perto chegaram próximo à verdade. Ela bate fortemente, o grão-vizir abre e diz: que é isso? Que barulho todo é esse? E ela diz, embanhando a espada: abra esta porta! E ele diz: quem é a senhora? Eu sou a verdade e trago em meu coração a acusação. O rei tem que me ouvir. E o rei, que avistava tudo da janela, de uma das janelas do palácio, diz: levem essa mulher daqui. Rapidamente, o grão-vizir diz: joga essa mulher para fora das portas do castelo. E a verdade é jogada. A verdade, que tinha acusação em seu coração, cai por terra, se machuca toda. E ela chora. Ela chora de tristeza, pois afinal ela é a verdade e ela tinha que conversar com o rei, e é jogada pelo chão. Volta para casa triste, machucada, chorando, entra embaixo do chuveiro para lavar as suas feridas, se cuida, lava os cabelos, sai do banho, coloca uma roupa e pensa: eu sou a verdade, eu preciso ir falar com o rei. Então ela se perfuma, prende os cabelos, veste uma roupa bonita e vai ter com o rei. Suavemente bate a porta. O grão-vizir, ao abrir a porta, vê uma mulher bem arrumada, de cabelos penteados, de um perfume muito gostoso. E ele diz: quem é a senhora? E ela: eu sou a verdade. Trago a gratidão e a cordialidade em meu coração. Por favor, eu gostaria de falar com o rei. O rei, inesperadamente, ouve a conversa e diz: mande entrar. Cordialidade? Precisamos disso aqui em nosso castelo. E a verdade foi ter com o rei. Por muitas horas conversou com ele sobre as pessoas dormirem muito tempo, e o rei diz sobre a sua tristeza de ter o pai morto, e os dois conversam por horas a fio. O rei apresenta todas as instalações do castelo e a verdade, ao fim de toda a conversa, diz: Senhor, eu preciso ir. E ele diz: me sinto tão só, fique. E ela diz: não, eu preciso conversar com as pessoas e explicar tudo isso que está acontecendo. E aí o próprio rei vai até a porta do castelo, abre e diz a verdade, que tinha gratidão e cordialidade em seu coração. Vá, mas as portas do meu castelo sempre estarão abertas a você. Que legal, Suzy. Fantástica a história. E tem muito dessa metáfora, né? Que a gente pode pegar e vai tirando
para a nossa vida, né? Isso que é o fantástico que você comentou do conto, né? É uma metáfora, eu tenho ali, de certa forma, né? A verdade com a gratidão, a cordialidade dentro do coração e como que muitas vezes a gente deixa entrar dessa forma, né? E às vezes, e como também a gente recusa a verdade dependendo da forma que ela vem vestida, né? Exatamente, a verdade nua e crua, com os dentes sem ser limpos, sem escovar os dentes, talvez não seja tão aceita como a verdade que vem com cordialidade. Muito menos a verdade que empunha uma espada, e quantos de nós, eu especialmente, às vezes trago a verdade com acusação. Qual é o caminho que chega até o coração das pessoas? Exatamente, acho que esse é um ponto. E como a gente também, talvez, não sei, contemporaneamente, quanto que às vezes a gente prefere uma mentira agradável do que a verdade de qualquer jeito, né? É verdade. Nas organizações eu digo um pouco disso, né? Você quer resultado ou quer discutir? Você quer fazer acontecer ou quer impor a sua vontade? Quanto a gente pode trabalhar isso de forma mais amena, né? Então, o conto da verdade, que é um dos meus favoritos, eu acho que faz a gente pensar um pouquinho a respeito disso. Legal. Suzy, fantástico. Muito obrigado por esse conto. Suzy, eu queria que você deixe seus contatos para o nosso público, como que alguém pode encontrar seu trabalho, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho de contoterapia, as organizações também. Como que a gente pode encontrar a Suzy Berbel hoje? Muito obrigada, fico grata por isso. Eu tenho uma página no Facebook, Suzy, S-U-S-I Berbel. O meu e-mail é suzy, S-U-S-I, @acessocomunicação, sem o cedilha, sem o tio, .com.br. E se alguém quiser ter meu telefone, pode entrar em contato aqui com vocês, que eu pessoalmente ligo para a pessoa. Agradeço muitíssimo essa possibilidade de falar de algo que eu gosto tanto. Suzy, a gente que agradece essa noite fantástica, trazendo algo que, poxa, algo que é tão novo, é o Instituto IP Roxo, né? Isso, o Instituto IP Roxo, em Florianópolis. Eu fiz a segunda turma, tem várias turmas sendo abertas, eu posso dizer que vale a pena. Suzy, muito obrigado novamente, certeza que esse aqui é um muito obrigado também para nossos milhares de espectadores aí, nossos internautas que estão assistindo, aproveitando todo esse conteúdo. Eu agradeço e digo para você que eu posso trazer o curso aqui para Sorocaba também, acesso que a minha empresa está fazendo inscrições para o curso de introdução à contoterapia. É um curso um pouco menor, mas também tem essa possibilidade. Legal, e por essas páginas que você falou, a gente acha também? Sim, é isso. Legal, obrigado, Suzy. Pessoal de casa, eu sou o escritor Carlos de Paula, deixa anotado aí na sua agenda, toda segunda-feira às 19 horas a gente entra ao vivo aqui pelo Facebook da Escola Residência e as gravações ficam disponíveis no YouTube também, Papo com de Paula. Se inscreve lá no canal, deixa os comentários, ficou com alguma dúvida desses assuntos, deixa sua pergunta lá no canal, os comentários, as dúvidas que mais se sobressaírem, a gente vai fazer um novo convite também para os especialistas, se eles tiverem disponibilidade, para vir responder as questões que estão sendo deixadas aí, tanto na página quanto também no canal. Meu muito obrigado e até a próxima segunda-feira.